Melhor noite, meus amados. Estamos juntos e misturados. Então sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual. Eu daqui, você daí, mas espiritualmente nós estamos juntos. Amém? Obrigado a todos que têm deixado eu entrar na sua casa nessa noite, né? Tem aberto a sua porta. Porque se você está junto conosco, está ouvindo esse vídeo porque você permitiu que eu chegasse até você. Então, muito obrigado a todos vocês. Vou pedir para você se inscrever lá no meu canal, Ed em Nova Aliança, lá no YouTube, para que esse canal venha crescer e alcançar outras vidas necessitadas de ouvir a verdade, como eu estava, hoje já me encontrei com a verdade. E talvez você ainda procura em uma chamada igreja e não tenha encontrado até hoje. O que você tem ouvido nessas igrejas aí é só braganha e mentiras. Então sejam todos bem-vindos, dê um like aí na página no Facebook, né? E vamos para a nossa homilia de hoje, né? A nossa homilia de hoje é Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 1. Quem é a besta caída lá do Apocalipse? No capítulo 9, no versículo 1. Esse é o nosso tema, né? Quem é a besta? A estrela caída. Eu falei besta, foi a estrela. Quem é a estrela caída? Do Apocalipse 9, versículo 1. Então, vamos todos entrar nesta homilia, né? Tentarmos chegar o mais próximo que nós puder da verdade de tudo isso, porque nós não somos donos da verdade, nós não somos a verdade, nós tentamos andar no caminho mais certo possível. Então sejam todos bem-vindos a esta live e peço que você, se você entrou nela, fique até o fim. Bem, meus amados, eu só quero retornar uma lembrança, né, de um vídeo que eu soltei aí nas redes sociais, como ter a presença de Deus, andar, ter comunhão com Deus. A presença e andar na presença está em comunhão com Deus, né? Como ter comunhão com Deus? Se é que tem que ir para a igreja, como que tem que fazer? Eu já expliquei para vocês. Para você ter uma comunhão com Deus, você precisa confiar. Mas eu falo confiar mesmo. Quando eu falo confiar, está dispensado qualquer tipo de ajuda de Padre Cício, de Maria Quitéria, de Aparecida, de São daquilo outro. Está dispensado. Está dispensado a ajuda de Maria, está dispensado tudo isso aí. Ou você confia e parte para cima, ou você não confia e pede ajuda a esse povo aí, que eu já falei, né? Aí, meus amados, e você quer ver, você provar que você está sem confiança em Deus, quando você procura um pastor, procura uma igreja, de um prédio com placa de igreja. Aí que você está provando que você não tem mesmo confiança em Deus. Se você não tem confiança em Deus, como que você quer que Deus confie o Espírito dele em você? Como? Como você quer isso? Eu vou dar só um paralelo aqui, né? Por exemplo, desculpe o exemplo, né? Mas vou dar um exemplo bem claro, que era para você chegar no entendimento. Se eu tenho uma mulher, eu me casei, tenho uma mulher, para que ela sirva só a mim. Aí essa mulher serve a mim e serve os homens na rua, por onde que ela anda por aí. Eu posso confiar numa mulher dessa? Eu posso até ficar com uma mulher dessa? Eu não posso ficar com uma mulher dessa.
muito menos confiar. E é o caso de Deus. Ou você confia e fica só com Ele, confia mesmo de verdade como está escrito. Você tem que confiar no que está escrito, né? No Evangelho, você tem que confiar no Evangelho. Agora o Evangelho está escrito de um jeito e você pratica outra coisa. Não tem cabimento isto, né? Então, foi essas coisas que eu prometi falar e está explicado. Eu nem lembro se eu postei no YouTube, mas agora serviu para você do YouTube também, se eu não postei ainda, eu não lembro. Para você ter comunhão com Deus, você não precisa, nem deve, não precisa e nem deve procurar uma igreja. No momento que você procura uma chamada igreja, você está declarando ali que você não tem confiança em Deus. Você foi pedir ajuda. Amém? Bem, e por hoje é só isso. Vamos abrir, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Para nós iniciar, eu quero ser bem rápido hoje. Versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta. Aí os que não confiam em Deus, pegam uma porta dessas que se compra no depósito de material de construção, põe lá e diz, aqui é a porta, passe pela porta que você vai ter vida fácil. Quando eu falo vida fácil, está incluído financeira, mulher, marido, tudo. Você vai ter vida fácil. Aí o povo não confia em Deus e vai passar pelaquela porta. É isso aí. Então está aqui. No versículo 8. Tenho por diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Então, ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, isso aqui, talvez você não entenda muito de Bíblia, né? Não tenha facilidade para manusear a Bíblia. Essa é a carta de Filadélfia, né? For escrito, o anjo mandou escrever, presta atenção, o anjo mandou escrever 7 cartas e mandar às igrejas são vidas, apesar que naquela época era congregações, era sinagogas, na verdade, para ser mais sincero, né? Naquela época era sinagogas. Então o anjo mandou João, o apóstolo João, escrever 7 cartas, e essa que nós estamos lendo aqui foi direcionada à igreja de Filadélfia. Não foi para mim, não foi para você. Você vê que a carta, ela tem remetente e destinatário. Então, se eu pego essa carta e faço dela uso dela a meu favor ou para condenar outra pessoa, eu estou sendo um estelionatário. Eu estou cometendo o crime da nossa lei penal aqui no Brasil, né? Lá fora eu não sei se é o mesmo código, acredito que não. O nosso código da lei penal aqui no Brasil é 171. Então eu estou praticando o código 171 da lei penal, né? Se eu pego essa carta e faço uso dela, que não é para mim, a carta, você está vendo que a carta tem remetente e destinatário, Igreja Filadélfia. Aqui, né? Abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Não, eu li o 7, né?
Eu queria ler o último para você. É o último que nós estamos lendo. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Tem poucas forças. Entretanto, guardaste, né? A palavra está no pretérito passado, guardaste a minha palavra, né? E você vê que está mandando o João escrever uma carta que eles guardaram para eles, para nós hoje está no pretérito passado, para eles há 2000 anos atrás está no pretérito presente. É bom que nós saibamos isso, né? Porque eu só tenho a primeira série e sei fazer esse tipo de conjugação. Talvez não, existe aí doutores, professores, mestres em teologia e não sabe fazer esse tipo de conjugação aqui, né? A minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, as 7 cartas, que o livro do Apocalipse, ele está resumido nestas 7 cartas. O anjo está mandando João escrever carta para esses 7 lugares, porque eles precisavam saber do que iria acontecer por aqueles dias. Então, você vê que nós não podemos empregar essa carta em nossos favores, mesmo que seja por lado positivo, nem por lado negativo, né? Porque a carta ela não está endereçada a nós, está endereçada a eles lá, ao povo de Filadélfia. Tem pouca força. Então, meus amados, esse é o livro do Apocalipse e nós estamos aqui para entender um pouco esse livro do Apocalipse, cheio de palavra, como é que chama, nós não empregamos essa palavra, de comparações, né? O livro cheio de simbolismo. O livro do Apocalipse ele está cheio de simbolismo e de figura de comparação. Então, o livro do Apocalipse, praticamente, ele não tem nada real, ele não tem nada que seja literal. O livro do Apocalipse ele é composto de figuras comparativas e de simbolismo, né? Então, o que nós já vemos aqui, um bocado de simbolismo. Agora, quando nós vamos lá no capítulo 9, no versículo 1. Vamos ler do 1 até o 11. Versículo 1. O quinto anjo tocou. Se eu falar para você que está me ouvindo, você vê que o João, o apóstolo João, ele não recebeu graça para pregar a ninguém. O apóstolo João, ele recebeu lei para pregar. Então, o que nós estamos aqui, é bom que nós deixamos isso bem claro. Eu não estou reprovando aqui o apóstolo João. Eu não estou dizendo que o apóstolo João está errado. Porque isso aqui era do tempo dele para eles. Então, para o tempo de João, isso aqui está certíssimo. Agora, para o nosso tempo, trazer para o nosso tempo, aí sim, aí acabou. Que nem diz o baiano, aí capoca e troça o rabo, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com nós, nos dias de hoje. Então, vamos para o Apocalipse 9, capítulo 9. O quinto anjo, João, pregava a lei. Na lei, quem ministrava a lei era anjo, não era o Espírito Santo, era anjo que ministrava a lei, o velho pacto. O velho pacto ele era ministrado por anjo.
Por isso que João, sendo o ministrador da lei, ele está falando aqui de anjo, ele viu anjo, ele não poderia ver outra coisa. Não é o mesmo que aconteceu com Paulo. Paulo não viu anjo, Paulo viu o Espírito Santo. Ele não viu luz, Paulo não viu anjo, ele viu luz, luz é Cristo. Então é bom quando nós entendemos isso, nós não ficamos comendo gato por lebre por aí, né? Então o anjo que estava falando com um homem, que ele entendia de lei, e era a lei que ele tinha promessa para pregar, né? Era a lei, o mandato, o chamado de João era para pregar a lei, não era para pregar graça, era para pregar a lei. Então na lei que estava de pé, o anjo está falando com João aqui, o quinto anjo, tocou a trombeta e vi, presta atenção, João está vendo. João não está vendo futuramente, o João não está dizendo aqui, ó, futuramente, está me mostrando no futuro, longe, longe, muito longe. Não, ele estava vendo ali, ó. Estou vendo. Então, ele viu. Ele não ia ver, não vai ver. Ele viu. Isso aqui eu chamo não fugir da escola. Mas, infelizmente, tem uns teólogos por aí que fugiram da escola. Você vê que o João está vendo, ele não vai ver. Ele está vendo já. Vamos para a próxima frase, que está tudo complicado aqui. Vi uma estrela. Eu estou cansado de falar nos meus vídeos que quando a Bíblia está falando de estrela, está falando de pessoas. Nós podemos se espelhar nisso no caso de José, que viu a lua, viu o sol e a lua se curvar diante dele. Mas quem foi que se curvou ao sol e à lua e às estrelas? Quem foi que se curvou diante de José? O pai, a mãe e seus irmãos. Então isso aqui, nós estamos já vendo que isso aqui está falando de uma pessoa. Vi uma estrela. Então ele viu uma pessoa. Uma pessoa. Não é que ela estava caindo do céu. Ela já estava caída lá. Já estava tombada. Ele viu uma pessoa tombada. Caída. E a expressão caída aqui, não é que ela trupicou numa pedra e caiu. Não, ela caiu do seu poder. Ela tinha um ministério e caiu. Ela tinha um reinado e caiu. Ela mandava e caiu. Não ia mandar mais. Não estava mandando mais. Por exemplo, eu nem entregar isso aqui no presidente Bolsonaro, que não é nem bom. Mas é uma pessoa que tinha um reinado e não tem o reinado dela, não estava reinando mais, caiu, perdeu o reinado. É que os crentes não funcionam a mente deles. A estrela aqui, ela perdeu o seu reinado, perdeu o seu mandato, perdeu a força que ela tinha. Isso aqui o anjo está mostrando para João, uma estrela caída, uma pessoa que perdeu o seu mandato. É uma estrela caída do céu. Esse céu aqui não é onde Deus habita, é aqui nas regiões celestiais onde nós vivemos. Então, nessas regiões celestiais, essa estrela ela tinha um reinado e perdeu. Uma estrela caída do céu na terra, caída do céu na terra, não é no inferno, não é em lugar nenhum, é na terra. E quando nós falamos em terra, quando a Bíblia fala em terra, está falando literalmente ao povo judeu ou o Estado de Israel. Não é outra coisa. E lhe foi dada
a chave do poço do abismo. 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça, né? Subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça, e com a fumaceira, aliás, né? E com a fumaceira saía do poço, com a fumaceira que saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Esse sol aqui, que eu já expliquei, José, o sol ia se curvar diante dele, mas quem foi que se curvou? O pai dele, aquele homem que tinha um poder sobre ele. Esse era José, esse era o sol que ia se curvar diante de José. O pai dele, o que tinha o poder sobre ele. E aqui foi essa estrela que caiu e o mandato dele se escureceu. O reinado dele se escureceu. De fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. 3. Também da fumaça saiu gafanhotos. Isso aqui é das figuras que aparecem em Apocalipse. É uma figura. Aqui não é um gafanhoto voando, querendo comer os milharal, não. Isso aqui, esse gafanhoto, é uma pessoa. Cadê? Paramos aonde? Saiu gafanhotos para a terra. Aqui preste atenção. Lá na estrela está no singular, uma. Aqui no gafanhoto já está no plural, vários. E quem eram esses gafanhotos? Os soldados romanos que estavam vindo para atacar Jerusalém. Gafanhotos para a terra. Que terra? Os soldados romanos que estavam se deslocando para a terra, Jerusalém, atacar os judeus, atacar Jerusalém. Para a terra, e foi-lhe dado o poder, né, o conchavo, que o imperador Vespasiano e o seu filho Tito, que era o general do exército de Vespasiano, que ele fez com outras nações, com outros exércitos. Então está aqui o conchavo aqui que ele fez. Cadê? Paramos no 3, foi ainda, né? No 4, nós paramos no 4. E foi-lhe dado, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem porque o julgamento aqui, né? O anjo mostrando para João que ia haver naqueles dias, e não hoje nem futuramente, que ia haver aqui um juízo em cima do povo judeu e da cidade santa de Jerusalém. Ia haver um juízo. Então está aqui acontecendo o anjo mostrando para João e dizendo, ó, leva essa carta para o povo da Ásia lá. Não era para nós. Que o juízo era contra pessoas, não era contra a Amazônia que ia pegar fogo. Não. Quem ia sofrer aqui eram pessoas, não eram as ervas do mato. Árvore alguma, tão somente os homens que não têm o selo, que não têm a sabedoria de Deus, que não têm o Espírito Santo, não tem o selo de Deus sobre a fonte. Quando se fala fonte, está se falando de mente. Sobre a fonte, foi-lhe também dado, não que os matasse, né? Não só que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Isso aqui, meus amados,
Isso começou no ano 66, no meado do ano 66 que começou. Mas chegando próximo, o ano 70, onde Jesus ia voltar para julgar o povo de Israel e a cidade de Jerusalém, que o templo foi derrubado e postado fogo. Então, foi nesses 5 meses que foi feito o conchavo entre o soldado de Vespasiano, que era o imperador dessa época, e os soldados das outras nações, dos outros reinados, que veio ajudar Vespasiano nessa guerra. Durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpiões, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejos de morrer, mas a morte fugia deles. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando umas imagens de os soldados romanos lá em Jerusalém. Eles enfiavam a vara no ânus e na vagina das mulheres que se encontrava dentro da cidade de Jerusalém. O caso era tão sério que isso aqui, quando chegando no ano 70, não tinha mais, no final, já no final do ano 70, lá pelo mês de julho, porque segundo o que está escrito, Jesus voltou no mês de agosto do ano 70. Então já não tinha mais comida dentro da cidade de Jerusalém, porque os soldados não deixavam entrar. Então era mãe comendo seus próprios filhos aqui. Pessoas que comiam até suas sandálias de couro. Tudo isso acontecendo nesse tempo aqui. Mas é melhor falar para a igreja que isso vai acontecer e deixar elas na mão deles para sustentá-los, ele e a sua família, do que ler a verdade para a igreja. Fugirá deles. 7. O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos aparelhados. Será que você nunca assistiu um filme de guerra para você ver como que era os cavalos eram aparelhados e os soldados que vinham em cima deles? Se você não assistiu, eu convido você a assistir um filme de guerra. Cavalos aparelhados, era que João estava vendo, cavaleiros vindo contra Jerusalém. Era que João estava vendo, o anjo estava mostrando para João. Cavaleiros prontos para a guerra, vindo a caminho de Jerusalém. Preparados para a guerra. Não é guerra, aqui está peleja. Preparados para a peleja, para a guerra. Peleja, a guerra dá no mesmo, né? Na sua cabeça havia como coroa. Essa coroa aqui que João está, o anjo está mostrando para João, por isso que eu falo, você assistiu o filme de guerra. Isso tem um nome. Tinha um nome, se chama Emos. Era aquela coroa que os soldados usavam, só aparecia o nariz deles aqui. Eu acho que chama Emos. Cadê? Paramos aonde? Se até onde eu parei. Versículo peleja, né? A sua cabeça havia como que coroa, parecendo de ouro, era de bronze. O que é que se parece com ouro? O bronze. Eu mesmo, hoje eu não tenho, eu acho, não joguei fora, mas eu tenho uns 2 anéis ali que eu fiz de bronze, que quando eu pulo ele, eu engano qualquer um, acha que é ouro, mas não é ouro, é bronze. Parecendo ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. O anjo mostrando, aparecia só o nariz e os olhos dos soldados.
Cadê? O rosto de homens. 8. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Nesse Elmus aqui, ó, se você ver lá atrás, ele começa daqui até lá atrás, uma coisa de cabelo aqui, aquela coisa de cabelo, ó. Era que João estava vendo. Mas é melhor pregar para a igreja que é um Satanás que vai vir para matar o povo, levar o povo para o inferno, do que pregar a verdade. Cabelo de mulheres. Seus dentes como os dentes de leões. 9. Tinha couraças como couraças de ferro. O que deram para Davi. Couraça de ferro. Couraça de ferro. E barulho. Faz barulho a couraça ou não faz? Faz. Então, era o que João estava vendo. O anjo estava mostrando para João um monte de soldado aparelhado para a guerra em Jerusalém. O local onde era o local da guerra? Jerusalém. Barulho que as suas asas fazias, né? Aquelas peças das couraças fazia. Era como barulho de carros, de carros de muitos cavalheiros. Então nessa guerra aí, do jeito que conta a história, soldados a cavalo, outros, aqueles que tinham mais posições, vinha de carro, aqueles carros que nós chamamos hoje de charrete, né? Vinha de carros, e outros a pé. Muitos cavalos, quando corria a peleja. 10. Tinha ainda cauda como escorpiões. Se você, com certeza você assistiu, você deve lembrar ainda, e deve estar passando, acho que está reprisando até hoje, aquela novela acho que é de Josué, do povo do Egito lá. A soldado é que eu não posso pegar. A espada do soldado que ficava, tinha soldado que carregava duas, mas a maioria era uma só. Então a espada ficava nas costas aqui, ó, quando eles lançavam a espada. Então esse era o rabo dos escorpiões, ficava atrás da cabeça. Não é assim que fica quando os escorpiões levanta a sua cauda, a cauda fica onde? Atrás da cabeça, levantada atrás da cabeça. Então o anjo estava mostrando para João, soldado tinha aquelas espadas nas costas. Era isso. Mas é melhor dizer que é um Satanás que vem com ferrão e tudo para enferruar o povo, se eles saírem da igreja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar danos a homens por 5 meses. 11. E tinha sobre eles como seu rei, no caso aqui era Vespasiano, tinha o seu rei, o rei do abismo, cujo nome é em hebraico e em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Se você procura isso lá no hebraico, vai aparecer anjo da destruição. Então aqueles soldados estavam vindo a caminho de Jerusalém, destruir Jerusalém. E não foi o que aconteceu? Foi. Mas é melhor dizer que é o Satanás para destruir, enganar o povo, do que pregar a verdade para eles. Se prega a verdade, é o fim deles. Vão ter que trabalhar. Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro passou. O ataque passou. Eis que depois destas coisas, vem ainda 2 ais. 13. Isso nós já até passamos, era até 11, só que eu ia ler. Chega. Até 11. Você pode ler aí na sua casa. Mas você tem que ver o que é símbolos, o que é figura comparativa. Agora, o que é que os pastores fazem? Quando eles pegam um símbolo
desses aqui, uma figura de comparação, quando dá para aplicar a favor deles, aí eles pregam no literal. Quando não dá, aí eles pregam no simbolismo. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Vamos ver que o profeta Isaías falava sobre isso. Isaías, no capítulo 14, Isaías, capítulo 14, do 2, é isso mesmo? Eu vou ler primeiro o 12, o versículo 12. Versículo 12, depois nós lemos outros versículos. Versículo 12. Como caíste? Isso aqui, presta atenção, porque os pastores pregam essa profecia para a volta de Jesus, que vai aparecer Satanás, que caiu lá no céu, não sei, mas essa aqui o profeta tá pregando ao rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, é uma profecia que tem remetente e destinatário. Como caíste do céu, ó estrela, lá no começo você viu, estrela é gente, e aqui está falando de uma estrela também, não é estrelas no plural, é no singular, é uma pessoa que ia perder o mandato aqui também, ia perder o seu reinado. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, era como era comparado Nabucodonosor, pelo poder que ele tinha, pelo conhecimento que esse homem tinha. Então, o profeta, Deus falando através do profeta, falando que esse homem caiu, como é que chama? Não é ignorância, é orgulho dele, chegou a ponto que Deus teve que cortar o reino dele. Como caíste do céu, ou estrela da manhã. Aqui não tem Satanás nenhum, a profecia está direcionada ao rei Nabucodonosor. Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Deus derrubou o trono do rei da Babilônia. Caíste por terra, tu que debilitava as nações. Todas as nações tinham medo desse rei. Se tremia, se mijava, vou lá falar o português claro, todas as nações se mijavam diante desse rei. E o reinado dele, o Deus está mandando o profeta falar para ele, ó, teu reinado vai acabar. Debilitava as nações, tu dizia no teu coração, o rei dizia no coração dele, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas das outras pessoas, acima das estrelas, aqui está no plural, né? Acima das estrelas de Deus, dos outros povos de Deus, exaltarei o meu trono, aqui, ó, mas a igreja, os pastores têm Satanás, no trono de Satanás, não, aqui está se falando do rei da Babilônia, meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. No versículo 12, já lemos até o 13, né? Era para nós ter lido o 4. Eu volto a ler no que foi assim que eu projetei, para ler o 4 também, antes, o versículo 4. Isso aqui está todo mexido, então nós vamos ter que fazer ajuntando as peças. Versículo 4, no mesmo capítulo, no versículo 4. Então, isso vai trazer a clareza para você ter a clareza, a certeza que essa profecia, ela tinha remetente e destinatário. Versículo 4. Então proferais esse motejo, né? Ou seja, esta profecia, vai lá e fala para o rei.
Então proferirás este motejo contra quem aqui? Contra a igreja, um dia que nem sabe quando, contra o inferno, contra Satanás, ou é o rei da Babilônia? O rei da Babilônia. Você vê que a profecia ela tem remetente destinatário. Mas é melhor pregar essa profecia e pregar em cima da igreja, ter medo no povo da igreja, na igreja, do que pregar a verdade para eles. O rei da Babilônia. E dirás, como cessou ou opressor, como acabou a tirania, o reinado dele ia acabar. Se eu ler o 5. Vai falar, aqui é muito, a profecia é grande. Vamos voltar lá para o versículo. Então nós lemos o versículo 14, perdão, 14 lemos o versículo 12 e lemos o versículo 4. Vamos começar do versículo 13 agora de novo, e vamos ler até o 16. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Esse era o pensamento do rei da Babilônia. Não é Satanás. Você viu lá no versículo 4. A profecia tem remetente destinatário. O rei da Babilônia não é Satanás, não tem Satanás nenhum aqui. Nas mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, serás precipitado. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundos abismos. 16. Você vê que a profecia aqui está dizendo que ele vai morrer e o que? Ia ser enterrado. Aqui não é que o abismo é inferno, não. Ia ser enterrado. Ele ia morrer igual todo mundo morre. 16. Os que virem te contemplarão. Isso é isso mesmo? Os que te virem te contemplarão. Onde fitar, né? De fitar te dizer-te, é este o homem? É este o rei? É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Estremecer os reinos? É esse que agora está aí como um cão? Está aí, que no caso virou o que? Acho que foi um bode, sei lá que animal que ele virou, nem quero saber. O que aconteceu com Nabucodonosor, para mim não interessa. E nem interessa para a igreja. Eu só estou desmembrando aqui porque isso aqui é pregado dentro das igrejas, como vai cair um Satanás no meio deles. Ezequiel, vamos ver que o profeta Ezequiel também falava, as profecias, porque essas profecias tudo pregadas dentro das igrejas, como um Satanás. Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo do 11 ao 19. Outra profecia que se prega dentro da igreja como Satanás, como inferno, mas a profecia tem remetente destinatário. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, ou seja, o profeta, né? Filho do homem, levanta uma lamentação contra quem? O rei de
Tiro. Aqui não é contra o Satanás de Tiro, não é não. É o rei, é contra o rei. Mas se prega dentro das igrejas como um inferno, um Satanás. O rei de Tiro diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Ou seja, o rei era perfeito nas coisas que eles faziam, mas tinha um orgulho. O sinete da perfeição, na igreja, prega isso aqui, dizendo como o diabo, ele era perfeito lá no céu. Olha, lei Ezequiel lá, o Satanás lá no céu, ele é perfeito, mas quis ser maior do que Deus, Deus jogou ele na terra. Você está lendo aqui comigo, a profecia tem remetendo destinatário ao rei de Tiro. Dizendo, assim diz o Senhor Deus, és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, como que era esse homem, cheio de sabedoria e formosura. 13, estava no Éden, era um jardim. Aí o povo já leva o jardim do Éden, já joga lá no jardim, onde a serpente estava. Não. Todo rei naquela época lá tinha um jardim. E Nabucodonosor, aquele que nós lemos aqui lá no Isaías, eu acho que até hoje o jardim que Nabucodonosor fez é uma das 7 maravilhas. É uma das obras das 7 maravilhas do mundo. Era esse jardim que Nabucodonosor fez. Até hoje. E aqui também tinha jardim. Estava no Éden, jardim de Deus. Aqui está Deus. Em outras traduções, se você pega outra Bíblia de outra tradução, aqui eu estou lendo a João Ferreira de Almeida, que só tenho essa. Quando eu quero ler outras traduções, eu tenho que entrar na internet e abrir Bíblia de outras traduções, né? Como Bíblia Viva, Thompson, tem vários tipos de Bíblia, mas fisicamente só tenho essa. Então aqui está Deus, mas em outras traduções está deuses, ou seja, é homem. Deus, de todas as pedras preciosas, esse rei aqui foi um dos culpados a levar a queda de Babilônia. Ele levava tudo quanto era pedra preciosa, pano da melhor qualidade. Então eles vendiam, eles que fizeram esses reis aqui, que fizeram os sacerdotes, aquele povo lá, os imperadores, tudo se prostituírem com esses tipos de comércio dentro de Jerusalém, né? Não é que comércio seja pecado, o pecado é que fazia dentro de Jerusalém, a cidade santa. Todas as pedras preciosas, te cobrias, né? O sardo, a topázio, o diamante, o bélio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, eita, existe até essa pedra, carbúnculo, e a esmeralda, de ouro se fizeram as engaste. Onde entrou o pecado da Babilônia? Perdão, onde entrou o pecado da Jerusalém, dos sacerdotes? Porque eles compravam esse material do rei aqui, ó, desses reis, não era só o rei de Tiro, não, eram outros reis, e vendiam para eles. Então lá eles punhavam nas vestes deles, encheram desses engates de ouro, de tudo isso, nas paredes. Então foi por aí que entrou o pecado de Jerusalém. Engaste e os ornamentos, no dia em que fosse criado, fora eles, criado fora, eles preparados, 14, vamos ler até o 14, vamos até o 19.
até o 19. Tu eras querubins, o rei de Tiro, tu que eras o querubins da guarda, ungido. Essa palavra ungido quer dizer escolhido. Então, qualquer pessoa que foi escolhida para alguma coisa é ungido. No caso lá dos soldados romanos, eles foram ungidos, porque eles foram escolhidos para destruir Jerusalém, que é a profecia, que mandou a profecia. E não só eles, mas aqueles imperadores que fez parte da história bíblica, também eram ungidos, era escolhido. A palavra ungido quer dizer escolhido. Ungido. E te estabeleci, permanecias. Deus estabeleceu esse rei, ele permanecia até um certo tempo, mas depois entrou o orgulho e a contaminação do povo de Israel. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Eras, né? Você vê que ele começou bem. Assim como muitas igrejas hoje, quando abriram as suas portas, começaram bem, começaram até bem, mas o orgulho cresceu, a ganância, o dinheiro cresceu, e hoje é o que nós vemos. Hoje nem precisa falar mais, não? Basta ver as imagens, fala por nós. E não é só uma, não, é todas. Quando não correr atrás da ganância do dinheiro, correr atrás de poder, de orgulho. Eu estou falando de o orgulho, porque eu estou vendo pessoas que estão entre nós, que eles têm, um dos maiores erros deles é o orgulho. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio, então a coisa começou bem, mas como o comércio foi crescendo, o orgulho cresceu, e foram se achando e levando outras pessoas para os erros, que no caso eram os sacerdotes, eram os imperadores de Jerusalém, os que mandavam lá em Jerusalém, né? Então aconteceu o que aconteceu. Jerusalém, ela foi julgada e teve que sofrer a sentença que aconteceu no ano 70. A sentença mesmo de Jerusalém aconteceu no ano 70. Começou em 66, mas aconteceu, o final de tudo foi no ano 70. Teu comércio se encheu o teu interior, o orgulho, o seu interior de violência, e pecaste, né? Violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, ó rei de Tiro. Aqui não tem Satanás. Pereceu o querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor. Isso aqui nas igrejas é pegado tudo como Satanás que estava no céu. Se você já frequentou a igreja, você sabe muito bem do que eu estou falando. Que isso é pregado dentro das igrejas, como esse homem estava no céu e Deus jogou ele para a terra. Mas você está vendo que está falando do rei de Tiro.
por causa do esplendor, lançarei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. 18, vamos ver até o 19, 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Isso aqui já não está no literal. Consumiu o rei, o reinado que ele tinha, a ganância, o orgulho que consumiu. Deus fez consumir. Consumiu e te trazia, te reduzir, perdão. Onde foi que eu parei? E que te consumiu e te reduzir a cinza sobre a terra, sobre Israel, sobre o povo de Israel. Era onde esse rei dominava. A terra aos olhos de todos os que te contemplam. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então você vê que não tem nada de Satanás aqui. Isso aqui está se falando do rei de Tiro. O profeta Ezequiel ainda fala volta lá um capítulo atrás, no capítulo 27, tem mais duas passagens só. No capítulo 27, no versículo 22 e 23, versículo 22, os mercadores de Sabá e de Ramá, eram os reis que mercavam, vendia lá em Sé, e de Ramá, eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias dava em troca os mais finos aromas, pedras preciosas, ouro. 23. Arã, Cade, a mais presa preciosa. Quem? Tudo isso aqui era um rei, era gente que negociava. Pedras preciosas e ouro. Quem era? Arã, Cade, e aqui que é o nome do outro? Ed. E o jardim lá, de quem era? Desse rei aqui, ó. Ed. Você vê que aqui não tem nada de Satanás, no Ed, nem fora do Ed. Aqui está se falando do rei de Tiro, dos comércios que eles faziam, né? E lá que entrou o jardim desse cara aqui, ó. Cane e Ed. Mercadores de Sabá, Ásia e Quilmade, negociava contigo. Fechou ou não fechou? Tem Satanás? Apareceu algum Satanás aqui? Não apareceu, mas é exatamente o que se prega dentro da igreja, que isso aqui é um Satanás que estava no céu, um cara que estava lá no céu, e Deus fez ele de Satanás e jogou para a terra. Temos mais duas passagens. Mais duas passagens. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 24 ao 27. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas. Estão 70 semanas. Que ano foi que o profeta estava recebendo essa profecia? Lá pelo ano
500 e alguma coisa antes de Cristo. Se não me engano, 590. 70 semanas, 70 estava determinada, não era 69, nem 71, não. Era 70. Né? Estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era eu? Era você? Era o povo judeu. E como se prega isso dentro das igrejas como fosse nós? Isso que não dá para encarar. Porque a profecia está clara, mas eles têm a facilidade de torcer as coisas. Porque está bem claro aqui que todo o castigo que estava determinado, tudo que teria que acontecer, não era contra mim, não era contra a igreja de Cristo, era o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Povo judeu. O teu povo. E sobre quem? Sobre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Sobre a cidade de Francisco Morato? Pior ainda. Sobre a tua santa cidade. Olha, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Onde era a cidade santa? Jerusalém. Sobre a tua santa cidade. E tem gente que diz que não, Jerusalém não foi condenada. Não aconteceu. Jerusalém é uma cidade santa, era uma cidade santa, mas entrou em prostituição e recebeu o seu castigo. A tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão que era dos judeus, não era nossa, a transgressão, para dar fim os pecados. Pronto, aí lascou mesmo, né? Que nem diz o ditado. Se não deu fim, então o que é que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Se não foi para dar fim às iniquidades do povo, o pecado do povo. Como o próprio João Batista falou, ó, João Batista pregando lá no Rio, um certo dia de tarde, aparece Jesus lá, olha lá, estão vendo aquele? É o que vai tirar os pecados do mundo. Tirou ou não tirou? Para mim tirou. Agora tem gente aí que disse que não tirou. Então, quem era mentiroso? Está mentindo João Batista, está mentindo Jesus de Nazaré. Tirar os pecados para expiar a iniquidade, para trazer justiça. Ele veio aqui, não foi com esse propósito? Se isso não aconteceu, então está cheio de gente mentindo por aí, né? Porque se ele veio há 2000 anos atrás para fazer tudo isso aqui, não fez. Trazer justiça eterna. Essa eterna aqui, ó, essa palavra eterna, se você está com a sua Bíblia aberta, você vê que está com E minúsculo. A palavra eterna ela tem que ser escrita com E maiúsculo. Então, como aqui está com um E minúsculo, isso queria dizer que ele ia fazer tudo isso aqui num espaço de tempo. Eterna com E minúsculo quer dizer um espaço de tempo. Eterna, para selar a visão. Para selar a visão. Selar quer dizer, fez, acabou. A palavra selar quer dizer, fechei, abri, pronto, acabou. Selar, para quem não fugiu da escola, quer dizer isso. Para selar a visão e a profecia. Para selar, dar fim. E a profecia. E para ungir. Outra escolhida aqui. A palavra escolher. A palavra ungir quer dizer escolher. Para ungir o Santo dos Santos, 25. Vamos ler até o 25? Não, nós ia ler só até o 23, né? É que nós já... Não, vamos ler até o 27. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para resgatar e para edificar, quem?
Jerusalém. Quem era que estava no epicentro aqui? Jerusalém. Não tem nada a ver com mais ninguém. Jerusalém era o epicentro aqui de tudo, do julgamento, do juízo, da sentença. Jerusalém, até ungido, ao príncipe, até o ungido, presta atenção, a palavra ungido quer dizer escolher ou escolhido. Se é ungido, escolhido. Se é ungir, é escolher. Então, ungido. Quem é esse ungido? Ungido ao príncipe. Quem era esse ungido? Quem foi o escolhido para dar fim em Jerusalém, derrubar Jerusalém, pôr fogo no templo, pôr fogo em Jerusalém, que aquilo virou um mar de fogo. Quem foi o escolhido aqui? Tito. Tito. Por que príncipe? Porque ele era filho do imperador Vespasiano. Ele não tinha assumido o reinado. Então ele era apenas príncipe. Príncipe. Então, quem carrega essa história de príncipe aqui na Bíblia é Tito, o filho de Vespasiano, o que era o rei da época que aconteceu tudo em Jerusalém. O príncipe. Este é 7, né? O príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças, né? As praças de Jerusalém fora, onde o anjo mostrou para João, ó, você vai medir o templo, mas lá fora você não mede, porque lá fora já foi dado a um povo, já foi dado aos... Como é que chama a palavra lá? Foi dado a um povo... Tem a palavra lá, que era os gentios, né? Acho que foi dado aos gentios, acho que é assim que está lá. Foi dado aos gentios, ou seja, quem não era judeu era gentio. E quem foi que invadiu Jerusalém? O povo romano. Então não era o que? O povo romano era o quê? Gentio. Quem destruiu, invadiu Jerusalém e destruiu tudo. As praças e as circunvizinhanças. Então o povo, o exército romano, junto com o concílio que ele fez com as outras nações, tomou conta daquilo tudo. Sobre as tribulações, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido. Depois de tudo isso, será morto ungido. Vespasiano, mataram ele logo em seguida. Quando acabou tudo ali, Vespasiano foi morto. No lugar dele entrou... Agora me fugiu a memória. Esqueci o outro imperador que entrou no lugar de Vespasiano. Foi morto, será morto, o ungido, o escolhido, né? Aquele que foi escolhido para destruir Jerusalém, ele vai morrer também. Que era um perverso. Aqui está a palavra ungido, porque ele foi escolhido. É você, Deus escolhe. Sempre Deus escolhia uma outra nação para destruir outra. E foi o que aconteceu aqui. Deus escolheu Vespasiano e seu filho Tito, que era o general da guarda, para destruir Jerusalém. Ungido. E já não estará. E já não é mais imperador. Outro imperador entraria no lugar dele. E o povo de um príncipe, um povo romano, tinha um príncipe, quem era? Vespasiano, seu filho, príncipe do rei. Filho do rei. Filho de rei é príncipe. E um povo de um príncipe que há de vir, não tinha vindo ainda, lá no tempo de Daniel não tinha vindo, é lógico, faltava quase 600 anos para isso acontecer. Há de vir, destruirá a cidade. Destruir a cidade ou é destruir o mundo? Destruir a cidade. Destruir a cidade e o santuário, que era o templo,
que hoje não existe, e o santuário, destruirá a cidade. Você vê que é exatamente o que aconteceu no ano 70. O Tito, com o seu exército, acabou com o templo e a cidade de Jerusalém. A cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. A palavra dilúvio quer dizer que morreram tudo, acabou. Foi uma guerra tão cruel que acabou a cidade, acabou Jerusalém. Né? A Jerusalém que existe hoje, essa Jerusalém era considerada, essa foi destruída por Vespasiano e seu filho. A de hoje, a cidade de Jerusalém que existe hoje é da ONU. A ONU que inventou essa Jerusalém que existe hoje. A Jerusalém que existe hoje, que o povo vão para lá fazer idolatria lá, é a Jerusalém do homem. Não tem nada a ver com Deus. Por isso que vive aquelas guerras lá, porque Deus já esqueceu eles. Estamos terminando. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. 27. Ele fará firme aliança. Vespasiano, seu filho, fez aliança. Se eu ver se aí mesmo, se eu fechar essa palavra aqui. Não adianta ficar comentando onde eu fechar a palavra. Ele fará firme aliança com muitos, é ele mesmo. Ele fará firme aliança com muitos soldados das outras nações, né, que vieram ajudar na guerra. Com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? É lógico que o tempo caiu, acabou o sacrifício. Será cessado o sacrifício e a oferta. Não tem mais nada, a oferta não tem dízimo, não tem mais nada, porque tudo isso era feito dentro do templo. Acabou o templo, acabou tudo. Você pode ver que os judeus que eram os fiéis dizimistas, pode ver que eles não dão dízimo hoje. Por quê? Vão dar a quem? Se eram os levitas que recebia, cadê onde tem levita? Em lugar nenhum. Cessará o sacrifício e a oferta do manjar. Sobre a asa das abominações virá o assolador, né, o destruidor, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém, meus amados. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, eita, que hoje eu estourei a boca do balão. Segunda Tessalonicenses, para nós encerrar. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2 e 3. Eu vou ler o 1. Irmãos, Paulo falando com os Tessalonicenses. Paulo não está falando comigo, não está falando com você. Paulo está falando com os Tessalonicenses. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é lógico que era o assunto que acontecia no meio deles. No ano 52, que foi o ano da escrita dessa carta, e Jesus tinha prometido voltar logo. Então, era o que não faltava, era esse assunto no meio deles. E estava meio já se complicando. Porque ele falou isso lá pelo volta, digamos que entre 31 e 32 ele falou isso, que ia ser morto, mas voltaria a julgar a Jerusalém, julgar o povo judeu. E no ano 52 já tinha passado um bom tempo. E muita gente se questionava sobre isso. E Paulo está orientando os Tessalonicenses. Irmãos, você vê que Paulo não está orientando nem eu nem você. Paulo está orientando os Tessalonicenses porque Jesus não tinha voltado ainda. E os boatos corriam por lá. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa, você vê que ele está no meio, Paulo, se Jesus não voltar, se Jesus não voltou, Paulo vai ter que voltar, porque ele está no meio dessa conversa aqui, ele faz parte dessa conversa, então Paulo vai ter que estar aqui no meio também, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa, ele está no meio aqui, a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, 2, e a que não vos demoveis, né? E que não vos demovais da vossa mente, da sabedoria, da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis. O que eu vejo de crente perturbado por aí, você não tem noção. Vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou seja, quer por carta, epístola quer dizer carta. Você sabe que Pedro tem carta, Tiago tem carta, Judas tem carta, né? E Paulo está alertando aqui, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou seja, quer por carta. Como se procedesse, como Paulo está dizendo aos Coríntios, como se fosse nós, eu e Timóteo e Barnabé, que estivesse falando, e não era. Então, se vocês ouvirem falar algum burburinho aí, que vocês não ouviram de nós, de mim, de Barnabé, de Estefanos, como é que chama? Não ouve, esquece, não dá ouvido a esse povo, é o que Paulo está dizendo aqui. Epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, que não tinha chegado. 3, vamos ler até o 3, né, o 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Eu posso fazer essa pergunta para você depois de tudo que nós já lemos? Quem era o homem da iniquidade que Paulo está se referindo aqui? Paulo aqui, ele está falando o homem da iniquidade porque ele não sabe quem é ainda. Ia vir o homem da iniquidade. E nós acabamos de ler. Quem era o homem da iniquidade? A quem pode se aplicar esse homem da iniquidade? Esqueceu? Quem foi que derrubou o templo? Tito. Então, era ele o homem da iniquidade. Quem foi que sentou-se no templo lá, se achando que era um Deus? Tito. Então, é desse homem que Paulo está falando. Ele só não falou o nome aqui porque não tinha chegado o dia ainda, ele não sabia nem quem era. Aí você está se referindo ao quê? O homem, um só. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Vamos ler o 4? Vamos, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo. Então, Tito foi ele que se levantou contra tudo. O próprio Vespasiano, assim conta a história, o próprio Vespasiano falou para o filho Tito não pôr fogo no templo. Mas era uma profecia. Como ele não ia pôr? Ele colocou, foi Tito que colocou o fogo no templo, contrariando o mandato do pai. Foi Tito que colocou. Vespasiano falou para ele não pôr fogo no templo. Levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário. Tudo isso Tito fez. No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Aí está. O meu trabalho aqui é ler. Eu não quero saber se você vai crer. Não quero saber. Aqui, como eu sempre tenho falado, eu não julgo fé de ninguém. Eu não julgo fé de ninguém. Eu não analiso
fé de ninguém? Eu não analiso fé de ninguém. Eu leio e analiso o que eu leio. Então eu faço a análise do que eu leio e a análise vai mostrar quem tem fé, quem não tem, quem é de Deus, quem não é. É isso que eu faço. Amém? Paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo e que essa graça venha abrir a sua mente, os seus olhos, para que você pare de comer na mão desses iníquos aí, o homem do iníquo. Que hoje está assim. Naquele tempo, Paulo esperava um só, que foi Tito, mas hoje está assim, de homem de iníquo. Paz eterna e até domingo, com uma nova pregação. Sejam todos abençoados.